Oramos por ele semana passada e está aqui servindo a Deus, servindo a igreja do Senhor. Ele, o filhão e o Beto estão aqui juntos, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, na primeira carta de João, no capítulo 3. Eu quero ler com você os versículos 23 e 24. Primeira carta, segundo escreveu João, capítulo 3, versículos 23 e 24. Nós vamos terminar hoje essa série de mensagens, né? E você percebeu que nós estamos terminando aí temporadas, né? Esse primeiro ciclo que começou em março, abril e agora maio, né? Com toda essa mudança da pandemia, nós mudamos aí todo o nosso planejamento, ou pelo menos tivemos que adequar bastante todo o nosso planejamento desse ano, e começamos essas duas novas séries. Primeiro, Nada Será Como Antes, e agora o desafio dos relacionamentos em tempos de isolamento, e todas elas já estão disponíveis ou aos poucos serão colocadas, disponibilizadas aí também, não só nos nossos canais do YouTube, mas nos aplicativos aí no Deezer e no Spotify. Você pode também procurar e se inscrever lá nos nossos podcasts e receber as nossas mensagens e compartilhar as nossas mensagens. E nós estamos encerrando essa primeira, digamos, temporada de mensagens, fechando esse primeiro ciclo. Domingo que vem nós teremos uma celebração muito especial. Já quero convidar você para estar com a gente na celebração da Rede Volts, 18 horas, próximo domingo, uma mensagem especial e abençoadora. O pastor Edivaldo vai estar com a gente ministrando a palavra, nossa juventude aqui adorando. Quinto domingo, celebração da nossa juventude da Rede Volts. Não perca, com certeza vai ser abençoado, vai ser inspirador. E eu quero hoje, então, concluir com você essa série de mensagens sobre o desafio de relacionamentos em tempo de isolamento. E nós conversamos ao longo desses últimos domingos, sobre diversos aspectos de relacionamentos, ou diversos desafios que nós temos nas mais variadas formas de relacionamento. No primeiro domingo, você deve se lembrar, a Cláudia conversou conosco e nos ministrou a partir de uma história contada por Jesus, a parábola do filho pródigo, e ela nos falou sobre os desafios que existem numa família, dos relacionamentos dentro de uma família, e vale a pena você ouvir de novo essa palavra que foi abençoadora. Ela nos falou de relacionamentos, ou de um tipo de relacionamento, que é o relacionamento horizontal, o relacionamento familiar, e eu tenho certeza que foi abençoador. Você que não viu, vale a pena. Nós, no domingo seguinte, compartilhamos sobre uma outra história, a história de Moisés, uma história real, a narrativa de uma mulher, de uma mãe, Joquebede, que a partir do seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a sua família, diante de uma adversidade, de uma ameaça, nos trouxe lições preciosas. Então, a história de Joquebede nos traz alguns desafios e como lidar com eles, na perspectiva vertical e na perspectiva horizontal. E domingo passado, nós conversamos a partir da palavra de Deus sobre os desafios, os conflitos de um relacionamento vertical, de relacionamento com Deus num tempo de isolamento. Quando parece que Deus não responde, quando parece que Deus está longe, quando parece que Ele não se importa. O que fazer? Qual é o nosso papel? Conversamos sobre isso e aprendemos a partir da experiência do profeta Abacuque. Hoje eu quero concluir essa série de mensagens conversando com você, falando ao seu coração, a partir da palavra de Deus, sobre os fundamentos do relacionamento com Deus. Quais são esses fundamentos? O que vai fundamentar um relacionamento com Deus, ou os nossos relacionamentos de uma forma geral, relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta? O que Deus nos deixa? O que talvez poderia resumir para nós como encarar os desafios dos relacionamentos, sejam verticais, relacionamento com Deus, ou horizontais, relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta? O que pode nos nortear? O que pode resumir tudo isso? O que deve ser o fundamento para cada um de nós? Eu quero ler para você então, ler com você, o que João vai dizer para nós, na sua primeira carta de João, capítulo 3, versículos 23 e 24, ele vai dizer assim: este é o seu mandamento, falando a respeito de Deus. Este é o seu mandamento, o mandamento de Deus, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e Ele neles. Do seguinte modo, sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu.
Esse é um mandamento citado por João, que resume o que Deus espera de você nesse tempo de isolamento, no que diz respeito aos seus relacionamentos. Se nós fôssemos juntar tudo que aprendemos ao longo dessa série de mensagens, dessas 3 mensagens anteriores, nós podemos ouvir João nos dizer e nos ensinar que relacionamentos envolvem, isso tem que estar muito claro, 2 perspectivas. A perspectiva vertical, o nosso relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E relacionamentos envolvem também aspectos horizontais. O relacionamento com a sua família, relacionamento com seus amigos, relacionamento com seus colegas de trabalho. E a primeira coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção, que João vai nos ensinar e vai nos mostrar, que encarar desafios nesses relacionamentos, sejam verticais ou horizontais, seja na perspectiva do relacionamento com Deus, ou na perspectiva do nosso relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta, envolvem muito mais atitudes do que sentimentos. Na verdade, tem tudo a ver com atitude e não com sentimentos. Às vezes, o que acontece? Nós temos dificuldade no nosso relacionamento com Deus, e vimos isso na história de Abacuque, vimos isso na história contada por Jesus, da parábola do filho pródigo, vimos isso até mesmo na situação complicada que Joquebede passou quando seu filho Moisés, o seu bebê, recém-nascido, ou melhor, antes mesmo de nascer, já tinha sido ameaçado de morte. Se nós nos deixamos levar somente pelas emoções, somente pelos sentimentos, muito provavelmente nós vamos ficar pelo meio do caminho. Toda vez que você tenta resolver os desafios que surgem nos seus relacionamentos, seja com Deus, ou seja com as pessoas à sua volta, a primeira coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção, e que esse texto vai deixar muito claro para nós, é que você tem que estar muito consciente de que o que vai fazer diferença não é necessariamente o que você sente, mas que atitudes você está disposto a tomar a partir do que você sente. Que atitudes você está disposto a ter e disposta a ter a partir dos sentimentos que muitas vezes invadem o seu coração, invadem a sua mente, invadem a sua alma. Porque se você simplesmente se deixar ser tomado e tomada pelos sentimentos, pelas emoções, provavelmente a consequência disso é uma paralisia, uma imobilidade, um senso de fracasso, às vezes de derrota, de impotência, dizer, acabou, não tem mais jeito, eu não sei o que fazer, a vida é assim mesmo, Deus se esqueceu de mim, fulano não me ama, a minha família não se importa comigo, eu estou sofrendo nessa pandemia, mas parece que ninguém está nem aí, parece que nada mudou. A questão não é o que você está sentindo. A questão não é o que você sente quando você vê ou se vê diante de um desafio, de algo desafiador no seu relacionamento com Deus ou no seu relacionamento com as pessoas que estão à sua volta. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: que atitudes você tem tido com relação a esses sentimentos? Que atitudes você tem utilizado como resposta para esses sentimentos que têm vindo para o seu coração, para a sua mente, para a sua alma? João vai dar para nós 2 atitudes que são fundamentais, diria eu que são vitais, para que você possa encarar o desafio desses relacionamentos, ou encarar os desafios que surjam nesses relacionamentos, principalmente nesse tempo de isolamento, quando tudo isso é potencializado. A Cláudia comentou isso aqui no primeiro domingo, na primeira mensagem das séries, da nossa série, que o que o isolamento faz, geralmente não é trazer novos problemas e novos desafios. O que o isolamento geralmente faz é potencializar desafios que já existem. Potencializar problemas que já existem nos seus relacionamentos, seja com Deus, seja com as pessoas que estão à sua volta. Então nós estamos focando aqui, fazendo esse recorte com questão ao tempo de isolamento, porque talvez o que você esteja enfrentando, o que você esteja sentindo, tanto no seu relacionamento com Deus, a dificuldade que você esteja tendo no seu relacionamento com Deus, como no relacionamento com as pessoas que estão à sua volta, na verdade eles talvez já até existissem antes do isolamento. O que o isolamento veio fazer, e veio trazer, é uma potencialização daquilo que já era uma realidade. Então João vai dar para nós, vai dizer para mim e para você, 2 coisas que são fundamentais, 2 atitudes que são fundamentais para que você possa encarar e vencer esses desafios.
Primeira delas, diz ele no versículo 23, ele diz, é um mandamento dado por Deus. Creia no nome de Jesus. Creia no nome de Jesus. Presta atenção, olha aqui para mim, ó, o que ele vai dizer no versículo de número 23. Este é o seu mandamento. Este é o mandamento de Deus. Veja bem, não é uma sugestão, não é um conselho, não é uma opção, mas é uma ordem. E mandamento não é para ser questionado. Mandamento é para ser obedecido. Se você quer encarar esses desafios que você tem enfrentado nesse tempo de isolamento, desafios de relacionamento, você precisa crer. A primeira coisa que ele diz é que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo. Sabe, é interessante que a palavra que está aí para crer, a palavra grega é a palavra pisteuo, que significa depositar confiança. Se você quer encarar e vencer os desafios que você está lidando nos seus relacionamentos nesse tempo, você precisa depositar a sua confiança. E é interessante que ele vai dizer, no nome de Jesus. O que ele fala aqui, e eu estou chamando a sua atenção, é porque geralmente quando a gente fala de crer em Jesus, todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas dizem que crê em Jesus. Se eu perguntar para você, né, que está aí com a gente, se você perguntar, mandar um WhatsApp para alguém, nas suas redes sociais, por exemplo, ou no seu WhatsApp, dizer, você acredita em Deus? Você acredita em Jesus, de uma forma específica? A maioria das pessoas vai dizer, não, sim, eu acredito em Jesus. Eu acredito no nome de Jesus. Deixa eu melhorar essa pergunta. Ok, você deposita a sua confiança incondicional no nome de Jesus? Não é em um personagem, não é naquele sujeito histórico, Jesus histórico, que nasceu de uma virgem em Belém. Não é nesse personagem histórico, mas é no nome dele. Por que João faz questão de destacar? Ele não diz que creiamos em Jesus, mas ele diz que creiamos no nome do seu Filho Jesus. Sabe por quê? Porque o nome, dentro dessa cultura que foi escrito o Novo Testamento, o nome ele era usado para tudo que envolvia aquela pessoa. Quando você falava em crer no nome, depositar a confiança no nome, você estava dizendo depositar a confiança em tudo que abrangia aquela pessoa, os pensamentos daquela pessoa, os sentimentos daquela pessoa, no que é despertado na mente ao mencionar aquele nome, ao ouvir a menção daquele nome, ao se lembrar daquele nome. João está dizendo, nós precisamos depositar a nossa confiança no que esse nome produz em nós, no que esse nome significa. Não é num personagem histórico, não é nem num personagem bíblico, mas no que esse nome traz para nós, o nome de Jesus. É interessante porque ele vai dizer que a nossa confiança, ela precisa ser depositada na autoridade do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, nas ações do nome de Jesus, na excelência do nome de Jesus. Às vezes a gente se acostuma a dizer que acredita em Deus, a gente se acostuma a dizer que acredita em Jesus, a gente até canta que acredita no nome de Jesus. Mas acreditar no nome de Jesus, crer no nome de Jesus, é muito mais do que um sentimento, é uma atitude, é uma escolha. É escolher não ficar ansioso ou ansiosa. É escolher não se desesperar. É escolher não duvidar. É escolher não praguejar. É escolher não desistir. É escolher acreditar no que esse nome representa, no que esse nome significa. Né? Você está aí com a sua família, a turma que está com a gente aqui pelo Zoom, essas famílias queridas que estão aí participando com a gente hoje presencialmente, quantas histórias eu posso lembrar, olhando para algumas delas, né, o que a gente enfrentou aí com o Raulzinho, né, essa semana foi o aniversário do Raul, né, parabéns aí, um abraço, um beijo grande para o Raulzinho, e essa semana eu conversava com o Gledson, com a Aline, né, por telefone, e eles estavam se lembrando, dizendo, pastor, parece que foi ontem o que a gente passou com o Raul, e ele está aí, sabe, é acreditar mesmo. É confiar, a medicina, os médicos, se fez tudo o que podia ter sido feito. E chegou um momento que ou nós acreditávamos e críamos no que o nome de Jesus significava, ou os pais iam ficar loucos, a família ia desistir. Era só desespero, é lógico, da angústia, da tristeza.
Mas existem momentos, e no nosso relacionamento com Deus, quando nós somos desafiados a esse tipo de relacionamento, é preciso escolher crer no nome de Jesus. É preciso escolher depositar a ansiedade. A ansiedade veio, eu escolho depositar a ansiedade no nome de Jesus. A angústia veio, eu escolho depositar a angústia no nome de Jesus. A insegurança veio, eu escolho continuar confiando no nome de Jesus. O desespero veio, o desemprego veio, a acusação, alguém falou mal de mim, alguém me entristeceu, alguém no meu relacionamento me caluniou, ou não me deu a atenção que eu esperava. Eu escolho continuar a crer no nome de Jesus. A minha confiança está no nome de Jesus. A minha esperança está no nome de Jesus. Não é numa pessoa, perdão, não é em um personagem, mas é num nome que a Bíblia diz, em Filipenses capítulo 2, um nome que é sobre todo o nome. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Ele vai dizer que Jesus se humilhou, tomou a forma de servo, ele foi obediente. E não foi ele que disse, olha o meu nome, veja bem, olhem para o meu nome. Não, o texto diz, Paulo vai dizer, Deus exaltou Jesus. Presta atenção nisso. Deus exaltou Jesus. Você pode olhar em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre. Preste atenção nisso. Você está com a sua Bíblia aí? Grifa. Você está no celular com a Bíblia? Marca isso aí, marca texto. Guarda isso e se apropria disso. Para que o nome de Jesus se dobre. Todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Sabe, um relacionamento pessoal com Deus. E aí falando de relacionamento vertical. O relacionamento pessoal com Deus verdadeiro só pode acontecer através da pessoa, da obra e principalmente do nome de Jesus. Principalmente do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque, na verdade, crer no nome de Jesus é só uma resposta. É uma via de mão dupla, porque você vai crer no nome de Jesus, não porque é uma iniciativa tua, porque você escolheu, porque você acha que é legal. Não, não. Deus tomou a iniciativa de se relacionar com você. Antes mesmo de você amar a Deus, de você pensar em Deus, de você até saber que Deus existia, deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que antes de você nascer, Deus já te amava. Deus já te amava de uma tal maneira, e o mesmo João, no seu evangelho, lá no capítulo 3, o versículo 16, diz que ele te amou de uma tal maneira. E aquilo que o pecado tentou fazer, que é quebrar o relacionamento entre você e ele, que é destruir o relacionamento entre você e ele, aquilo que o pecado tentou fazer, Deus te amou de uma tal maneira, que ele deu o único filho, esse Jesus, para que todo aquele, presta bem atenção, não que gostasse dele, não que se interessasse por ele, não que achasse ele legal, não que conhecesse a sua história. Está em João 3,16, é super conhecido. Todo aquele que nele cresce, não morresse. A promessa é que não morreria, mas teria a vida eterna. Sabe, confiar no nome de Jesus, crer no nome de Jesus, é vital para que você possa encarar os desafios dos seus relacionamentos com o próprio Deus, momentos de desafio, momentos de tensão, e no seu relacionamento com as pessoas que estão à sua volta. Porque existem momentos na vida da gente, existem circunstâncias na vida da gente, que a única coisa que vai sobrar é a fé de que há poder no nome de Jesus. A única coisa que vai restar é a confiança de que há poder no nome de Jesus, e que quando o nome de Jesus é invocado, o nome de Jesus é clamado, o que está lá em Filipenses 2 é uma realidade. Todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, nos céus, na dimensão humana e nas trevas, no abismo, no inferno, tem que se prostrar e se dobrar diante do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Crer no nome de Jesus é entender que Jesus te ama, que Deus te ama. É entender e se apropriar da verdade que Deus ama você. Hoje à tarde eu estava refletindo, estava orando sobre essa palavra, estava lá conversando com Deus, e nós, líderes de pequenos grupos, recebemos lá no nosso grupo de WhatsApp uma poesia, uma canção, e uma poesia muito bonita, mandada pelo pastor Edivaldo, né? Ele destacou uma parte dessa canção que eu quero dividir com você.
E foi gostoso lembrar disso, né? A Cláudia disse, olha, dá uma olhada aí no que o Edivaldo compartilhou, que está aí no grupo de WhatsApp dos líderes de PG, e eu quero dividir isso com você. É essa verdade poderosa, que muitas vezes no momento que nós somos desafiados no nosso relacionamento com Deus, ou desafiados no nosso relacionamento com alguém que nos magoou, que nos entristeceu, que nos decepcionou, vale a pena crer no nome de Jesus. Crer no nome de Jesus é lembrar no amor que Deus o Pai tem pela minha vida, Deus o Pai tem pela sua vida. Olha o que diz essa poesia. De eternidade em eternidade, Deus me ama. Deus me ama. De eternidade em eternidade, Deus me ama, Ele me ama. E não me ama mais por tudo que eu já acertei, nem me ama menos pelas vezes que eu errei. Antes do início e até depois do fim, vais me amar. Eu estou bem certo de que nada irá me separar do teu amor. Crer no nome de Jesus é ter a atitude de escolher o amor de Deus e ser amado por Deus. É a atitude de escolher confiar de que Deus ama você incondicionalmente. E Jesus foi a maior prova disso. E o nome dele tem poder sobre a sua vida. O nome dele tem poder para te ajudar a enfrentar esses desafios. Por isso que quando alguém pergunta a Jesus, está lá em Lucas capítulo 10, na primeira parte do verso 27, quando alguém pergunta como é que se resume todo o relacionamento com Deus, como é que se resume todos os mandamentos, a lei, os profetas. Você conhece o texto, Lucas 10, 27, e diz, amarás, Jesus vai dizer, ame, a primeira coisa, ame ao Senhor o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o seu entendimento. Você pode criar até uma sigla, né? Eu criei aqui para ajudar a memorizar. É o amor, né? Quem gosta de café, café, coração, força, almas, entendimento. Crer no nome de Jesus é tomar a atitude de confiar em Deus, amar a Deus e saber que é amado por Ele, com todo o seu vigor, coração, com toda a sua vontade, toda a sua alma, as suas emoções, com todas as suas forças, e com todo o seu intelecto, com todo o seu entendimento. É uma escolha. É uma escolha. Como é que você tem enfrentado os seus relacionamentos, os desafios dos seus relacionamentos? Em quem está a sua confiança? Você confia que há poder no nome de Jesus? Você confia que o poder desse nome é resultado do amor que Deus tem por você? É resultado do amor que Deus tem pela sua história? É resultado do amor que Deus tem pela sua dor. Sabe, querido, talvez você diga assim, talvez você pense, puxa vida, mas eu estou sofrendo tanto, eu estou tão inseguro, às vezes me bate aquela dúvida, né, como a gente conversou semana passada, se Deus me ama mesmo, ou se as pessoas me amam, ou se elas se importam, me bate uma dúvida de como isso tudo vai terminar. João diz para nós, esse é um mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus. Lembre que Deus ama você. Então escolha crer no nome de Jesus com todo o seu vigor, com toda a tua vontade, com toda a força, com todo o teu intelecto, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Segunda dica prática que João dá para nós, vamos voltar para 1 João capítulo 3, ele diz, creiamos no nome do seu Filho Jesus e amemos uns aos outros, conforme Ele nos ordenou. Sabe, encarar desafios de relacionamento com Deus e com as pessoas, principalmente em tempos de isolamento, passa pela escolha de amar aos outros. Que outros? Todos os outros. Até aqueles difíceis de amar. A palavra aqui, amemos, no versículo 23 de 1 João 3, é a palavra que você que está com a gente, caminha aqui na IBG, já conhece, a gente fala muito dela, a palavra ágape, a palavra agapau. É o amor sacrificial, é uma atitude, é um amor que não é sentimento. É a mesma palavra que está no Evangelho de João. O texto de João 3, lá que eu citei para você, João 3,16, que é muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o amor lá é o mesmo amor. O que Deus espera, na verdade, o que Deus ordena, porque é um mandamento, se você quer encarar os desafios dos seus relacionamentos, nesses tempos de isolamento, você precisa
crer no nome de Jesus. Ou seja, se apropriar desse amor agapau, desse amor sacrificial que Deus teve por você, e acreditar que Deus te ama incondicionalmente e que Jesus está no controle de todas as coisas, não há nome como o dele. Você precisa receber esse amor, crer incondicionalmente nesse amor, e porque João 3,16 diz que Deus agapou você, Deus amou você sacrificialmente, e para demonstrar isso, ele não é um sentimento, ele deu, ele pagou o preço, mesmo quando você não merecia. E o segundo mandamento dele, o aspecto desse mandamento, está ligado diretamente a isso. Não basta só receber o amor de Deus. É preciso que você esteja disposto e disposta a compartilhar esse amor de Deus. A agapar, né, me permita aqui, a agapar outras pessoas. A amar sacrificialmente outras pessoas. A amar, inclusive, aqueles e aquelas que são difíceis de amar. Aqueles que são difíceis de amar. É por isso que ele vai dizer aqui, olha, no versículo 23, amemos. Mas ele diz, amemos aqueles que são legais. Amemos aqueles que não retornam para o nosso amor, para a nossa atitude. Amemos aqueles que são simpáticos com a gente. Amemos aqueles que torcem pelo mesmo clube. Vou beber até uma água agora. Amemos aqueles que gostam das mesmas coisas. Amemos aqueles que têm o mesmo temperamento que a gente, a mesma paciência que a gente. Amemos aqueles que falam do mesmo jeito que a gente. Amemos aqueles que se vestem como nós nos vestimos. Amemos aqueles que gostam das mesmas músicas que nós gostamos. Não. João está dizendo para mim e para você, amemos uns aos outros. Ele fala de reciprocidade, de mutualidade. É uma via de mão dupla. Sabe, tem muita gente que não supera desafios em relacionamentos, e aí eu estou falando de relacionamentos agora horizontais, né? Na primeira parte do mandamento, João vai falar sobre relacionamento vertical. Crer no nome de Jesus. Saber e receber o amor de Deus, saber que Deus te ama e receber o amor de Deus. Receber esse amor sacrificial, a atitude de amor. Agora, na segunda parte, João fala desse relacionamento horizontal. Ele está dizendo, você precisa receber esse amor e você precisa estar disposto a pagar o preço. Agora, isso tem que ser mútuo, não só receber, mas como uma via de mão dupla. Precisa ser recíproco. E tem uma lista aí de mais de 25, se você procurar na sua Bíblia, mais de 25 mandamentos recíprocos. Né? Alegrai-vos com os que se alegram, chorem com quem está chorando, orai uns pelos outros, perdoai uns aos outros, consolai uns aos outros. Aquele que a gente às vezes, né, suportai uns aos outros. Você pode traduzir isso de duas maneiras. Suportar, tem gente que a gente tem que suportar, é suportar em amor mesmo. Por quê? Olha para mim aqui. Tem gente que é insuportável, né? Tem gente que é insuportável. Eu, às vezes, talvez para algumas pessoas sou insuportável. Tem gente que... Agora, o que a Bíblia está dizendo é que para encarar desafios nos relacionamentos, principalmente em tempos de isolamento, eu diria mais, depois deles, quando tudo voltar à realidade, você tem que estar disposto a dividir esse amor, inclusive com gente que é difícil de suportar, gente insuportável. Mas a outra perspectiva, né, como é que você ama gente insuportável? Sendo suporte para ela. Dando, quem sabe, a ela o suporte para que ela mude, para que ela entenda, para que ela cresça, para que ela amadureça, para que ela seja mudada, quem sabe, pelo poder desse nome que você acredita. Sabe, João vai dizer para nós que é fundamental para encarar desafios nesses tempos de isolamento, de pandemia, e eu já quero me antecipar depois, porque vai ser tudo muito diferente, né? Tensões vão acontecer, o reencontro das famílias, enfim, novos desafios vão surgir nos relacionamentos, novos desafios, é um novo momento. E você tem que estar disposto a escolher a atitude de amar ao próximo. Isso tem que ser recíproco. E mesmo quando não for, preste atenção, você tem que escolher continuar amando essa pessoa. Ele diz, amemos uns aos outros. Né? Amem-se uns aos outros. E quando não for recíproco, o seu papel é continuar amando. A ordem que Deus dá é que você continue agapando, amor ágape. Você continue tendo muitas vezes atos sacrificiais de amor. De amor.
Sabe, é muito interessante isso, porque essas duas perspectivas, elas estão completamente interligadas. Elas estão, completamente interligadas. O seu relacionamento com Deus, o vertical, ele está diretamente ligado ao seu relacionamento com quem está à sua volta, o horizontal. E se você observar na imagem, no símbolo que representa o cristianismo, o símbolo que representa a fé cristã, o símbolo que marca aquilo que nós dizemos crer, aquilo que nós cantamos, aquilo que nós falamos, você lembra qual símbolo é esse? É a cruz. A cruz vazia, ela é o símbolo do cristianismo. E se você observar, e creio eu que não por acaso, a cruz vazia é o símbolo desse amor de Deus por nós. A iniciativa que ele teve de se doar, de sacrificar, de nos agapar, sacrificialmente, e dar a Jesus o nome que é sobre todo nome, para que esse nome pudesse ser a nossa base, o nosso fundamento. Mas a cruz fala também do relacionamento horizontal, do relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta, com as pessoas que estão ao nosso lado, à nossa direita e à nossa esquerda. É por isso e não por acaso que um dos últimos atos de Jesus, ali na cruz, foi expressar de forma intensa o seu relacionamento vertical com Deus, o Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas ele não perdeu a perspectiva do seu relacionamento horizontal. Quando alguém que não merecia, alguém que tinha uma história terrível, alguém que provavelmente não tinha demonstrado amor, pelo menos pela grande maioria das pessoas, senão não estaria ali na cruz, porque Jesus é a exceção, diz para ele: Senhor, lembra-te de mim quando você entrar no seu reino. Jesus deu o exemplo desse amor sacrificial, mesmo aquela pessoa não merecendo, mesmo ela não tendo feito nada para merecer amor, atenção, perdão. Você lembra da resposta de Jesus? Ele se vira para o lado e diz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. A cruz de Jesus, o olhar para cima, o olhar para Deus, se lembrar do quanto Ele te ama, se lembrar do preço que Jesus pagou, e olhar para o lado, olhar para quem está do seu lado, para quem está à sua direita, à sua esquerda, dentro da sua casa talvez hoje, no seu círculo de relacionamento, e ser capaz de, a partir do amor que você recebe de Deus, colocando nele a tua confiança, a confiança no poder que era o nome de Jesus, e resolvendo dividir isso e compartilhar. Essas duas perspectivas estão ligadas. Toda vez que você escolhe crer e amar, o poder da cruz se manifesta na sua vida e através da sua vida. Toda vez que você escolhe crer no nome de Jesus, crer no nome de Jesus, e depositar nele a confiança, o que você sente, o que você pensa. E toda vez que você escolhe dividir e compartilhar desse amor, muitas vezes sacrificialmente, se doando, se entregando, às vezes perdendo com aqueles que estão à sua volta, o poder da cruz flui e vem sobre você e através de você. Sabe o que chama atenção? Porque no versículo 24, que é o versículo seguinte ao que nós lemos, o João termina dizendo isso. Ele diz assim: os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Isso é promessa, isso é promessa. Presta atenção nisso. Os que obedecem os seus mandamentos, que mandamentos? Crer em Jesus e amar incondicionalmente, sacrificialmente as pessoas que estão à sua volta, pagar o preço. A promessa é que quando você faz isso, quando você escolhe isso, o texto diz que nós permanecemos em Deus. Bendito seja o Senhor. E ele diz que Deus permanece em nós. Tudo que Deus é, tudo que Ele tem, tudo que Ele pode fazer, permanece em nós. E qual é a garantia disso? Ele termina o versículo 24 dizendo: sabe de que modo nós sabemos que Ele permanece em nós? Pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Né? Espírito com E maiúsculo, ele está falando do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Por isso que o João mesmo vai dizer, lá no seu Evangelho, no capítulo 1, a todos quantos receberam a Jesus.
a todos quantos creram. Olha a unidade do Evangelho. Lembra disso? Evangelho de João, capítulo 1. Abra aí, por favor. Se você não conhece esse texto, grifa aí. O que João vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo, é que a todos quantos receberam a Jesus, aos que creram no seu nome, Deus deu a eles o poder e o direito de serem feitos filhos de Deus. E a Bíblia diz, e o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, que aos que creram no nome de Jesus, Deus os marca com o seu Espírito Santo. Deus faz com que eles sejam a habitação do Espírito Santo de Deus. Não há dúvida de que Deus está com eles, de que Deus permanece neles. Sabe o que é mais bonito? E eu quero terminar essa palavra convidando você para ir comigo lá para o final da história. Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 35. Mateus 25, a partir do versículo 35. Palavras de Jesus. Mateus 25, a partir do versículo 31, melhor dizendo. É o próprio Jesus que vai falar como é que vai terminar o final disso tudo. Por que vale a pena investir nisso tudo? Por que vale a pena encarar os desafios dos relacionamentos nesse tempo de isolamento e no que vai vir depois? Que esperança isso nos dá? Jesus vai dizer que no final da história, a forma como você se relacionou com Ele, Jesus, e a forma como você se relacionou com as pessoas, vão ser reflexo da confiança que você tem e daquilo que você crê. Olha aí, Mateus 25, a partir do verso 31. Eu vou ler na NVT, a Nova Versão Transformadora, mas é o mesmo texto da versão que você tem. Diz assim, palavras de Jesus: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês, palavras de Jesus, me deram de beber. Era estrangeiro, e me convidaram para sua casa. Eu estava nu, e me vestiram. Eu estava doente, cuidaram de mim. Estava na prisão, e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: Eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e direita, à sua esquerda e dirá: Fora daqui, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e não me deram de beber. Era estrangeiro, e não me convidaram para sua casa. Estava nu, e não me vestiram. Estava doente na prisão, e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão, e não o ajudamos? Então lhes responderá: Eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar, lembra? Atitude. A ajudar o menor desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que vocês se recusaram a ajudar. E o que é duro, olha o que Jesus diz, verso 46, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Preste bem atenção, Jesus não está dizendo que a salvação vem pelas boas obras, pelas ações que você faz. Mas ele diz, e eu acredito muito nisso, e esse foi o plano de Deus depois que o pecado, na verdade o plano foi antes da fundação do mundo, mas a partir do momento que o pecado entra no mundo, o plano de Deus para restaurar o relacionamento dele com o ser humano foi Jesus. O plano A é Jesus, que veio, Deus nos amou de uma tal maneira, de uma forma sacrificial, deu Jesus, para pagar o preço do meu pecado, do seu pecado, nos reconciliar com Ele.
para se relacionar, para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele, tivéssemos livre acesso através do nome de Jesus, e nos desse a garantia que nesse nome nós seríamos capazes de nos relacionar com eles, porque quando nós pecássemos, nós poderíamos no nome de Jesus confessar os nossos pecados e eles seriam perdoados. Quando nós desanimássemos, nós poderíamos no nome de Jesus pedir ao Senhor que renovasse as nossas forças, e Deus renovaria as nossas forças. Quando até mesmo nós duvidássemos do amor dEle, Ele nos deixou a certeza de que no nome de Jesus nós poderíamos pedir a Ele: Senhor, tira a dúvida, restaura a minha confiança. Isso seria feito. Mas Jesus, ou melhor, Deus, deu continuidade a esse plano, porque depois que Jesus veio e fez a parte dele, pagou o preço para restaurar o nosso relacionamento com Ele vertical, Mateus capítulo 16, versículo 18, diz que o Senhor Jesus começou e edificou uma igreja. Deus disse: eu quero usar as pessoas, eu quero que as pessoas se unam a mim naquilo que eu estou fazendo, eu quero que elas façam isso dividindo e compartilhando esse amor com todos, de uma forma mútua, mas principalmente também com aqueles que não entendem, aqueles que não são capazes de amar, às vezes alimentando, às vezes perdoando, às vezes visitando, amando uns aos outros. Foi isso que Deus planejou. O nome disso é igreja. Igreja. A igreja é o corpo de Jesus Cristo aqui na terra. A igreja é o caminho para a restauração do relacionamento das pessoas umas com as outras, e a partir disso do relacionamento delas com Deus. Jesus é o plano A para restaurar o ser humano, o relacionamento do ser humano com Deus. Eu creio que a igreja é o plano A para a restauração de relacionamentos de seres humanos com seres humanos, através do poder que é no nome de Jesus. Porque não há nada que possa derrotar, não há nada que possa destruir aquilo que Deus planejou para o nosso relacionamento com Ele, e também para o nosso relacionamento com quem está à nossa volta, com sua própria família, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos. Por mais difícil que seja, por maiores que sejam os desafios, Deus planejou que houvesse restauração, que houvesse perdão, que houvesse reconciliação, que houvesse recomeço. Mas para isso é preciso primeiro crer no nome de Jesus, deixar Ele ser o Senhor da sua vida, se apropriar do amor de Deus por você. Atitude. A segunda atitude é escolher sacrificialmente, muitas vezes, agapar, amar a todos e receber o amor das outras pessoas, mas amar também sem esperar a retribuição, sem esperar a reciprocidade, amar até os difíceis de amar, crendo que aquilo que você não pode fazer, mudar o coração do outro, quebrantar o coração do outro, fazer com que o outro te perdoe, libertar o outro, salvar o outro, mudar o outro, curar o outro, você não pode fazer. Você tem que crer no poder do nome de Jesus para isso. Mas você pode amar. Você pode amar. Vamos fazer isso juntos como igreja? Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus.